Agora, por outro lado, assim, pensando no que acontece com as famílias hoje, cada vez mais a criança, ela passa menos tempo com o papai e com a mamãe, que deveria ser o modelo, né? A gente é de um tempo, assim, de nossas mães, nossas avós, que a mãe ficava em tempo integral com a criança. Hoje saiu uma estatística de que a criança brasileira, parece que foram 86 países pesquisados, que deu a criança brasileira como vencedora. É 4 horas e 20 diante da televisão, média. Uau. Quer dizer, significa que pode ser menos, mas também pode ser mais. Então veja, o que é que hoje a televisão oferece para a criança, né? Então, são novelinhas, seriados, filmes que mostram rebeldia, né, desobediência. Tudo bem que talvez até no final do episódio tenha uma moral da história e que todos viveram felizes. Gasta mais tempo no negativo do que no positivo. Exatamente. Então, assim, agora, na minha experiência pessoal, eu acho que quando você precisar usar sempre só da correção física, o pai e a mãe já perdeu o controle. Né? Eu ouvi uma matéria, uma tese de mestrado de uma psicopedagoga americana, que ela morava nos Estados Unidos e ela era coordenadora pedagógica de uma escola muito movimentada. Depois de várias ações para a diretora colocar uma grade, que não aconteceu, uma criança morreu atropelada na avenida, e aí então finalmente a diretora colocou a grade em volta da escola. E ela fez uma tese baseada em 40 dias de observação. Quando essa grade foi colocada, as crianças subiam na grade, chutavam a grade, empurravam o amiguinho na grade, na hora do intervalo, do recreio, ficavam comendo o lanche encostado na grade. Depois de alguns dias, as crianças não subiam mais na grade, mas ainda empurravam o amiguinho. Bom, a tese foram 40 dias. E aí ela começou a observar que as crianças não subiam na grade, não chutavam, não deitavam, não empurravam o amiguinho e já mantinham uma distância da grade. Então ela termina a tese dela exatamente falando sobre isso. Pai, seus filhos precisam de grade. Enquanto ele não tiver grade, ele corre o risco até de morrer atropelado. Mas quando você colocar a grade, ele vai te desafiar. Ele vai subir na grade, ele pede para você não deixa, ele pede para a mamãe. Ele vai desafiar, mas a partir do momento que ele vê que a grade está ali e que você não vai tirar a grade, ele vai começar a manter até uma distância da grade. Júlio, dá trabalho. Dá, né? é Educar, tempo, investimento. Investimento. Porque a Bíblia, quando se fala na Bíblia, e a Vanessa está falando, eu quero entrar com isso. A Bíblia, ela fala muito a respeito do ensino à criança. E o ensino, naturalmente, vai demandar tempo, né, Vanessa? Exatamente. Dedicação. E os pais, infelizmente, na nossa época, não estão cansados, estão esgotados. O ativismo, e chega em casa aí já acaba descarregando todo o estresse em cima da criança. E a criança, ela está em formação e ela vai ver pelo exemplo. Então aí começam correção, mas o pai está sendo exemplo para o seu filho? Ele fala sempre a verdade? Ele cumpre os seus horários? Exatamente, as pequenas corrupções. Hoje de manhã eu vi no Instagram, né? Fura a fila, diga não a furar a fila. Estaciona em lugar proibido. Estacionar em fila dupla. E tudo isso, nossos filhos estão sendo educados, estão aprendendo pelo exemplo. Falando nisso que você está falando, eu fui no supermercado recentemente, tinha um casal na fila do supermercado, eu atrás, e atrás do casal uma senhora com uma menininha. Então me pareceu que era a netinha e os pais. Durante a fila toda, essa senhora abriu um pacote de batata e uma cerveja. E foi tomando e comendo. Chegou num certo momento, umas 4 pessoas na fila, ela amassou o pacote e a lata e jogou. Sem pagar. Sem pagar. Então eu fico imaginando que tipo de modelo para a netinha. Aí, né? quando a gente fala em formação, a teoria psicanalítica nos ensina que os traumas nós vivemos até os 4 anos. Depois disso, são processos traumáticos. Aí eu pergunto para vocês, na experiência que vocês têm, larga aí com crianças, o que machuca mais uma criança, marca mais, traumatiza mais uma criança? Um tapinha durante uma correção por algo que já foi ensinado ou um grito? Seu burro, se você fez tudo errado. O que traumatiza mais então? O registro vai ficar muito mais daquilo que você diz, não é? E daquilo que você demonstra para ele. Aquele registro assim, eu sou incapaz, você não vai dar conta, eu sempre te ensino, você não aprende. Essas palavras, elas vão ficando registradas ali no subconsciente
E na adolescência, na fase adulta, na juventude, elas vão virar à tona. Na hora de prestar um concurso, na dificuldade na escola. Escolher a sua profissão. Exatamente. E cada criança reage também de uma forma. Na adolescência, formar os seus absolutos. Exatamente. Né? Pra você ter uma ideia, eu tinha 4 anos. Olha que memória, hein? É uma das poucas memórias que eu tenho. Que você fala, das poucas memórias de infância tão recente. Rui Barbosa era o presidente? É, e minha irmãzinha, era capitanias hereditárias. E minha irmãzinha tinha 2 anos. E nós morávamos assim numa vilazinha, um cortiço, com várias casas. E eu estava brincando com ela e eu não sei o que ela me disse. E eu comecei a pular dessa altura e chamar ela de um palavrão bastante feio. Minha mãe estava lavando roupa, minha mãe veio de mão ensaboada, me deu de costa de mão, me jogou contra a parede, provavelmente meus dentes feriram os lábios, escorria sangue, ela voltou a lavar roupa, as 2 vizinhas que vieram me socorrer. Nunca mais eu falei um palavrão. Eu tenho 30 anos de casado, tinha antes de Ministério Tempo Integral 25 anos na carreira executiva, chefiando pessoas. Queria que você perguntasse para algum funcionário, algum familiar, se ouviu algum palavrão da minha boca depois disso. Nunca mais. Foi uma forma grosseira, Sim. mas surtiu algum tipo de efeito. Talvez para outra criança uma fala fosse mais difícil. Gente, o nosso papo está chegando ao final, mas eu queria... Deixa suas considerações finais, Vanessa, e Tiúli, né, para quem nos assiste. Isso. Bom, o nosso manual de instrução é a palavra de Deus. Como pais, como cristãos, nós precisamos seguir o modelo da palavra de Deus. E não tem como, minha mãe usa o termo, se a gente não examinar as escrituras, não é só ler, examinar. E que a gente possa ser desafiado a entender o que a palavra de Deus nos orienta na formação e na criação dos nossos filhos. Tiúli. E você nunca esquecendo também que criança não é um adulto pequeno, né? A gente tem que entender que a concentração é menor, a compreensão é diferenciada e eles aprendem através do exemplo. Então o modelo tem que ser papai e mamãe, né? E como, se necessário, a gente seguir o que a palavra de Deus diz. É isso.